As principais promoções, os lançamentos imperdíveis e as principais notícias da semana você vê agora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e nós voltamos com o Notícias Teológicas. Isso mesmo, por isso já deixa o seu joinha, já inscreva-se no canal e se você puder faça parte do concílio para ajudar o nosso canal a fazer mais vídeos como esse. Sim, se você gosta do Notícias Teológicas, você pode nos ajudar tornando-se membro. Mas vamos embora para os principais lançamentos dessa semana. Nascimento, casamento e morte. Como encontrar Deus nos eventos mais significativos da vida, do Timothy Keller, editora Vida Nova. Mais um lançamento de Timothy Keller, meu autor vivo preferido, trazido por Edições Vida Nova. O objetivo do livro é trazer uma orientação para esses 3 momentos chaves na vida de um cristão. Na seção sobre nascimento, teremos os comentários tanto do nascimento natural quanto do nascimento espiritual e uma defesa do batismo ligado a essas duas experiências. E aí eu me pergunto, será que nós teremos aqui os argumentos do Timothy Keller a respeito do pé do batismo, já que o Timothy Keller é presbiteriano? Já na sessão sobre casamento, Timothy Keller e sua esposa Kate Keller utilizam a experiência adquirida em 45 anos de casamento para nos ensinar biblicamente como iniciar e nutrir esse relacionamento. Para finalizar, ainda teremos o assunto morte, sendo tratado de maneira bíblica, nos retirando da negação e do desespero que esse tema pode nos trazer e nos levando à esperança que Cristo nos dá. Enfim, é Timothy Keller falando sobre nascimento, sobre casamento e sobre morte. O livro possui 224 páginas e está em pré-venda com previsão de entrega a partir do dia 7 de novembro. Ficou interessado? O link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. O segundo lançamento que eu trago essa semana para vocês é o livro Deus Realmente Ordenou o Genocídio? Como Compreender a Justiça de Deus, do Paul Copan e Matthew Flanagan. Eu acho que é assim que fala o nome deles. Também da editora Vida Nova. Eu já havia colocado a capa desse livro lá no Instagram do Livros e Teologia. Inclusive, se você quiser ficar sempre por dentro dos lançamentos e das principais promoções, não deixe de acompanhar o @Livros e Teologia lá no Instagram. Imagine que você está em um debate com um desses ateus 2.0, ou como o Bibotalk diz, esses ateus todinhos. E ele então te pergunta como você pode adorar um Deus que mandou matar crianças inocentes? Um Deus que ordenou o extermínio de um povo. Qual seria a sua resposta? Neste livro, vamos ter um estudo aprofundado nesse tema e vamos aprender como podemos dar uma resposta bíblica a essa pergunta. O livro é indicado por William Lane Craig. Sim, se você não conhece William Lane Craig, está na hora de rever a sua biblioteca. Veja o que ele diz a respeito desse livro. Neste livro abrangente, Copan e Flanagan vão além dos modos comuns de tratar as guerras do Antigo Testamento. Incorporam perspectivas bíblicas, teológicas, filosóficas, éticas, legais e históricas em um tema muito debatido e muitas vezes mal compreendido. Esse livro faz importantes avanços na exposição de uma defesa para a coerência da teoria de ordem divina no que diz respeito a esses textos de guerra de Yahvé. O livro está disponível para compra e conta também com uma versão em e-book. É preciso ressaltar que um ótimo podcast foi produzido lá pelo Bibotalk a respeito dessa obra. E se você quiser saber mais sobre ela, e eu recomendo que você saiba, escute o podcast lá do Bibotalk a respeito desse livro que ficou sensacional. O link estará lá embaixo na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. E não esqueça que caso você queira comprar, os links também estarão lá embaixo. Mais um lançamento que eu trago aqui para vocês, dessa vez da editora Monergismo. Marx e Satã, de Richard alguma coisa que eu jamais vou dar conta de pronunciar. O prestígio das ideias de Karl Marx não está em seus melhores dias aqui no Brasil. Entretanto, esta obra vai se dedicar a olharmos para a religiosidade na vida de Karl Marx. Nascido em uma família temente a Deus, um episódio da sua vida o levou a uma obstinada rebelião contra o Criador. O autor Richard analisou as poesias, as peças, as correspondências e os relatos biográficos de Marx, deixando claro seu ódio a Deus e, logicamente, ódio também às criaturas feitas por Deus. Frases do tipo:
quero me vingar daquele que reina lá em cima, e a ideia de Deus é a clave dominante de uma civilização pervertida, tem que ser destruída, demonstram de maneira clara o pensamento diabólico de Karl Marx. O livro tem 158 páginas e estará disponível a partir de hoje. Então, os links estão lá embaixo na descrição e no primeiro comentário para você adquirir esta obra. Para finalizar essa sessão de indicações de lançamentos, eu trago para vocês a Bíblia de Pregação Expositiva, do Hernandes Dias Lopes, da editora Agnus. Eu acho que nesses anos de livros e teologia, eu nunca falei de um lançamento de uma Bíblia. Mas realmente eu acho que essa daqui merece o destaque. Já tive a oportunidade de ler livros e comentários do HDL, já vi vídeos de suas pregações e também tive a oportunidade de vê-lo pregar pessoalmente. Gosto muito do pastor e mais ainda da sua forma de pregar expositivamente. Em tempos de interpretações malucas das Escrituras, a Bíblia de Pregação Expositiva vem como um farol iluminar os textos bíblicos, levando o leitor para longe dos perigos das heresias disseminadas nos dias atuais. Uma Bíblia que mantém 100% do seu foco no próprio texto. A Bíblia já está disponível para compra e o link promocional está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Reportagem especial da semana: Conversão de protestantes ao catolicismo, parte 2. Alguns dias atrás eu lancei um vídeo falando do fenômeno de conversão de protestantes ao catolicismo. Naquele vídeo em questão, procurei relatar os motivos emocionais que podem levar um protestante ao catolicismo romano. Hoje vou comentar sobre os principais fatores psicológicos dessa conversão. Mas antes eu preciso fazer 3 observações a respeito daquele vídeo. Primeiro, no vídeo onde eu falo sobre os fatores emocionais, eu deixo claro que aqueles fatores não são os únicos motivos. Ou seja, eu não disse naquele vídeo que uma pessoa se converte ao catolicismo simplesmente porque é levado por seus sentimentos e emoções. Na verdade, é isso que eu quero combater no entendimento dos protestantes. Pois se nós protestantes simplificarmos as conversões ao catolicismo romano, não entenderemos seus reais motivos e não poderemos ajudar as pessoas que podem estar trilhando esse caminho equivocado. Segundo, simplificar a conversão de um protestante ao catolicismo romano como uma pessoa que não conhece a Bíblia ou que nunca leu a Bíblia é tão idiota quanto simplificar a conversão de um católico romano ao protestantismo porque ele nunca estudou a história da igreja. Veja, no primeiro vídeo eu falei de fatores emocionais e sentimentais. Nesse vídeo aqui vou falar dos fatores psicológicos e teremos ainda mais vídeos com mais fatores a serem explorados. Então, você cristão evangélico, não simplifique as dúvidas e os questionamentos de um irmão que pode estar trilhando o caminho para o catolicismo romano. Isso não vai ajudar. Se realmente você tem convicção de que está firmado na verdade, e eu tenho essa convicção, ajude outras pessoas a firmarem-se nessa verdade, ouvindo, pregando e tirando as suas dúvidas. Indique boa literatura e forneça respostas aos questionamentos dela. Não simplifique a conversão. Terceiro, você católico que me xingou ou mesmo que ficou espantado porque eu não disse que o catolicismo é ortodoxo ou que a Igreja Católica Romana é a única igreja verdadeira, você precisa tomar um pouco de semancol. Você sabe, eu sou um canal protestante que defende o protestantismo e que acredita que o catolicismo romano é um erro. E eu estou utilizando a palavra erro para ser bem amigável. Eu mesmo acompanho alguns canais católicos aqui no YouTube, mas nunca passou pela minha cabeça exigir que eles falem que o catolicismo é um erro e que o protestantismo é o correto a seguir. Sei exatamente o que eles defendem. Não fico surpreso, por exemplo, quando eles defendem a oração a mortos ou a existência do purgatório. Não fico revoltadinho escrevendo um comentário lá embaixo. Então, espero que você não fique surpreso quando eu criticar doutrinas católicas e defender doutrinas protestantes como 5 solas. Sim, você pode discordar e colocar os seus argumentos nos comentários, mas uma coisa que você não pode, ou pelo menos não deveria fazer, é ficar surpreso com a minha defesa das doutrinas protestantes. #fica a dica. Muito bem, feitas essas 3 observações, vamos agora para os 3 principais fatores psicológicos que podem levar um protestante a se converter ao catolicismo ou a pelo menos se encantar pelo catolicismo.
O primeiro desses fatores, o autor chama de fome de autoridade. Que autor? Bem, tudo isso que eu estou falando eu não tirei da minha cabeça. Está principalmente firmado em alguns artigos publicados lá no site Tuporém, que eu vou deixar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário, caso vocês queiram ler na íntegra. Então, temos esse primeiro fator, fome de autoridade. Nós vivemos em uma época onde há o total desprezo e mesmo combate a qualquer tipo de autoridade. A cultura atual incentiva que os filhos se rebelem contra a autoridade de seus pais. O mesmo acontece para que os cidadãos se revoltem contra os seus governantes. Na verdade, vivemos em um mundo que nos impulsiona a todo instante a se rebelar ou se revoltar contra alguma coisa. Dessa forma, como sociedade, como cultura e mesmo como igreja, estamos em um estado de fome por autoridade. E o que isso tem a ver com as conversões do protestantismo para o catolicismo? Ao longo da história, este foi um fator muito incentivado e enfatizado pela Igreja Católica Romana. A igreja sempre foi comparada a uma mãe, e o título padre significa literalmente pai. Existe uma mensagem subliminar nisso tudo, e aqui eu não utilizo o termo subliminar de forma pejorativa. Eu quis dizer de algo que perpassa o inconsciente do indivíduo. Há um quê de autoridade, não só desta mensagem, mas na própria forma clerical que a Igreja Católica se divide. Esse senso de autoridade é tão importante para o catolicismo que aqui no YouTube mesmo vemos alguns católicos criticando o Papa Francisco por não ter uma firmeza patriarcal em suas posições. E aqui, nós protestantes, precisamos fazer um meia-culpa, meia máxima culpa nessa questão de autoridade. O sola escritura tem sido utilizado de maneira tão equivocada em alguns arraiais protestantes que está causando a maior confusão na mente de jovens cristãos que ficam como birutas de aeroporto, sujeitos a todo o vento de doutrina. Manter uma pregação bíblica e fiel às Escrituras é essencial para dar segurança na única autoridade verdadeira, a Bíblia Sagrada, e impede que os cristãos evangélicos procurem autoridades equivocadas. Se você não está numa igreja bíblica que prega a palavra de Deus de forma fiel, você vai ficar sujeito a se encantar por outras autoridades. O segundo fator psicológico importante que pode levar um protestante a se encantar pelo catolicismo é o que o autor chama de transtorno de déficit de santidade. Este é mais um distúrbio de muitas igrejas protestantes que podem levar o cristão evangélico aos portões de Roma. É fato que poucas igrejas protestantes dão aos seus adoradores uma sensação de estar na presença do Todo-Poderoso. Em parte, o protestantismo é vítima do seu próprio sucesso. Ao ensinar uma poderosa verdade do Evangelho, muitos tomaram essa verdade de maneira isolada de todo o restante da narrativa bíblica, deturpando o verdadeiro ensino. A graça barata pregada por muitas igrejas pode transmitir a muitos cristãos evangélicos a sensação de que o protestantismo não possui qualquer preocupação com a santidade. Assim, no afã de atrair cada vez mais pessoas, algumas igrejas protestantes pregam uma mensagem tão água com açúcar que deixam seus fiéis se perguntando o que exatamente eles buscavam ao chegarem lá. Devido a isso e a esse tipo de igreja protestante que prega sobre a graça barata, está se tornando cada vez mais comum vermos alguns protestantes entrando em uma missa católica e ouvindo pela primeira vez o canto no santuário. Eles veem o partir reverente do pão ou mesmo se curvam reverentemente pela primeira vez diante do Deus Todo-Poderoso. Alguns desses protestantes são compreensivelmente cativados por esse sentimento de sacralidade e santidade que não observaram em suas denominações protestantes. Por isso, nós protestantes devemos lutar para um constante equilíbrio entre mente e corpo no culto, entre o individual e o corporativo, entre a palavra e o sagrado. Porque se não fizermos isso, corremos o risco de vermos nossos irmãos procurar o sentimento de sacralidade e santidade em ambientes que aparentam ter essas qualidades, mas não possuem como centro o verdadeiro evangelho. O terceiro fator psicológico que pode atrair um protestante para o catolicismo romano é aquilo que C.S. Lewis chamou de círculo íntimo.
Trata-se do desejo de fazer parte de algo maior, melhor, mais influente, mais sofisticado. É basicamente aquele desejo de estar em um grupo onde você pode olhar e cutucar os seus amigos e dizer o quanto vocês são mais elevados do que aqueles forasteiros incultos e bárbaros. E eu vou dar um exemplo de como isso ocorre nas conversões. De maneira geral, em qualquer conversão, tanto do catolicismo para o protestantismo, quanto do protestantismo para o catolicismo. Você não acha, no mínimo, curioso uma pessoa que acaba de sair do protestantismo e vai para o catolicismo, e essa pessoa, que até pouco tempo atrás era protestante, começa a achar um absurdo que os protestantes creem em determinadas coisas que esta mesma pessoa cria até 20 minutos atrás? E como eu disse, isso serve para vice-versa. Pessoas que eram católicas e vão para o protestantismo e começam a olhar para o catolicismo como essas pessoas bárbaras podem acreditar nesse tipo de coisa? Até pouco tempo atrás, a pessoa cria no Sola Escritura e defendia com unhas e dentes. E agora, nos arraiais católicos, olha para o Sola Escritura como, meu Deus, que absurdo, como esses bárbaros podem acreditar nisso? Esse é o sentimento de pertencimento, o sentimento descrito por C.S. Lewis como o círculo íntimo. Esse sentimento de ter encontrado algo melhor, maior, mais verdadeiro ou mais valioso e que se transforma em um pertencimento a um círculo íntimo desse grupo, também pode ser um importante fator psicológico no processo de conversão, e a Igreja Católica Romana tem fortes ferramentas para atrair essas pessoas. Seu sistema clerical elevado, com uma complexa hierarquia do clero regular, desde o pároco comum até o conclave de cardeais e a cúria papal, fazem com que essas pessoas se sintam pertencentes a algo especial, algo exclusivo, algo muito importante. Já nós protestantes pregamos a verdade bíblica do sacerdócio universal. À primeira vista, não parece muito chamativo, não parece muito exclusivo. Afinal de contas, todos nós somos iguais perante Deus, não só em importância, mas com o mesmo status. O pastor não possui uma ligação específica com os apóstolos que dá a ele um superpoder de transformar coisas comuns em elementos sagrados. Entender essa verdade do sacerdócio universal e repassar esse conhecimento com clareza e demonstração bíblica pode ser um antídoto para que mais protestantes não caiam no engano de exclusivismo e clericalismo católico romano. Muito bem, pessoal, essa foi a reportagem especial desse Notícias Teológicas. Vamos agora para as indicações da semana. Começo as indicações dessa semana com um ótimo podcast lá do Bibotalk, Teologia e Fantasia em C.S. Lewis, com a participação de Paulo Cruz e o editor da Thomas Nelson Brasil, André Lodos. O papo é muito bacana, inclusive porque o Paulo Cruz fez sua tese de mestrado ou doutorado justamente sobre esse tema, sobre a teologia e fantasia em C.S. Lewis, ou o que ele chama de teologia imaginativa. Neste podcast, teremos a apresentação e a discussão de alguns pontos da obra do C.S. Lewis, mas principalmente do lançamento da Thomas Nelson Brasil, O Grande Divórcio. Dá uma conferida lá, porque se você não tiver nenhuma informação sobre esse livro, como eu não tinha, vai se surpreender com o assunto tratado nessa obra. Link na descrição e no primeiro comentário para ouvir esse excelente podcast, mais um excelente podcast, produzido pelo Bibotalk. Minha segunda indicação vai para uma live. No dia 24 de novembro eu participei de uma live lá no canal Pentecostais e Arminianos. O nome da live? Harmonia entre calvinista e arminiano. Sim, é uma loucura que um calvinista confesso como eu, tudo bem que eu sou um calvinista bem mequetrefe, mas eu e o pastor Temi, um arminiano clássico, batemos um papo sobre as divergências de nossas teologias, indicamos livros para vocês e ainda falamos um pouco sobre catolicismo romano. Para assistir, o link está na descrição e no primeiro comentário. Finalizando as indicações da semana, eu vou indicar uma série de mensagens. O pastor Leandro Peixoto, da Segunda Igreja Batista aqui de Goiânia, começou uma série de mensagens sobre os 5 solas da Reforma. Diante de tudo isso que foi dito hoje aqui, nada melhor do que aprendermos os 5 solas de maneira bíblica e equilibrada. Na primeira mensagem, temos um panorama de como estava a situação da pregação do Evangelho no período da Reforma e de como precisávamos de voltar ao antigo e verdadeiro Evangelho.
Na segunda mensagem temos a exposição do Sola Gratia. Depois, Solus Christus. 2 mensagens sobre Sola Fide. E tivemos também ontem à noite a mensagem Soli Deo Gloria. No domingo que vem vamos terminar com o mais clássico deles, o Sola Scriptura. Uma ótima oportunidade para você conhecer as doutrinas da graça e não cair nos encantos enganosos por aí. Link na descrição e no primeiro comentário. Assista essa série de mensagens, eu tenho certeza que vai esclarecer e alguns pontos relatados, inclusive aqui neste jornal. O Notícias Teológicas fica por aqui e se você durante essa semana souber de alguma notícia teológica importante, por favor, nos comunique lá pelo direct no Instagram ou mande um e-mail para livroseteologia@gmail.com. Quem sabe essa notícia não aparece aqui na próxima segunda-feira no Notícias Teológicas da próxima semana. Sim, mas mande coisa interessante. Eu não quero saber de pastor que traiu alguém ou qualquer coisa nesse sentido. Esse daqui é o Notícias Teológicas. Fuxico Gospel é em outro lugar, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, de deixar o seu like e, se possível, fazer parte do concílio. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.